Então, eu vou passar rapidamente o que eu preparei sobre o tema que me foi solicitado a respeito da educação ambiental para a sustentabilidade. E esse termo educação está escrito propositalmente dessa maneira, logo mais eu explico por quê. Em primeiro lugar, eu acho que é importante lembrar que a educação ambiental é, antes de tudo, uma questão de princípios e valores que a gente aplica na vida cotidiana, na vida pessoal e na vida coletiva. E os dois grandes pilares que nós temos na educação para a sustentabilidade estão nesses dois documentos, que são documentos planetários produzidos com a participação da sociedade civil no contexto da ECO 92. São eles a Carta da Terra e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Nós entendemos a educação ambiental como uma aprendizagem transformadora que transcende a informação e a instrução. Um pouco como diz o ditado, né? O que vale não é o que você sabe, é o que faz com o que sabe. Como insiste o Tratado de Educação Ambiental, a educação ambiental é um assunto de todos e todas. Ela é individual e é coletiva. No âmbito individual, é uma educação que contribui para promover a cidadania local e planetária. No âmbito coletivo, ela é assunto dos vários atores sociais, ou seja, não são só as pessoas individualmente que têm que ser ecoeducadas. Ela precisa perpassar as instituições de ensino, as empresas, as organizações sociais, os movimentos sociais e populares e os governos também, né? Tanto no âmbito executivo, como no legislativo, como no judiciário. Não é porque uma pessoa chegou a ser vereador, que sabe tudo sobre meio ambiente, precisa estar aprendendo a fazer boas proposituras. Não é porque alguém foi eleito prefeito ou governador que sabe tudo sobre o ambiente. A partir do novo papel que exerce na sociedade, ele precisa aprender mais e mais como lidar com as questões ambientais. Ele precisa se tornar, ele ou ela, né, um líder ecoeducado. Aqui no Brasil, a educação ambiental tem uma história como política nacional. Nós temos várias leis, decretos, nós tivemos um grupo gestor que conseguiu criar programas nacionais de educação ambiental e que foram ancorados nos territórios. A gente teve muito trabalho que se deu na rede formal de ensino, nos CIEAs, nas convidas que se criaram nas escolas, nas salas verdes, através de estruturas educadoras onde tivemos rios, parques, nascentes, praças que se tornavam lugares de educação ambiental. E principalmente grupos que nós chamamos de coletivos educadores, que reuniam os vários atores sociais interessados na questão do meio ambiente e que trabalhavam principalmente a partir desse enfoque da educação para a sustentabilidade, para a gente chegar a termos municípios educadores sustentáveis, entre outros programas também, né? Essa educação ambiental foi concebida para se desenvolver com políticas de educação ambiental multiescalares, né? Uma educação que se dá no âmbito dos municípios, dos estados, mas também pode se dar no âmbito das bacias hidrográficas, das unidades de conservação, ou a partir da realidade socioambiental de regiões diferenciadas, como é, por exemplo, o semiárido ou o cerrado, tão diferente da Amazônia, enfim, e em todo o país, claro, né? Então, políticas multiescalares e também políticas que são multicêntricas, né? E que nem sempre começam no âmbito governamental.
elas podem ter início num movimento social, numa ONG, numa empresa, num coletivo educador, e a partir dali se articularem os vários atores sociais para transformarem-se em políticas públicas. Eu acho que é um exemplo bonito que nós temos aqui perto, que é o Coletivo Educador de Foz do Iguaçu, que o ano passado completou 10 anos, né? E foi a partir do trabalho feito com os vários atores sociais que se inseriram como uma comunidade de aprendizagem que há pouco tempo, né, faz um ano e mais ou menos, que expuseram toda a experiência adquirida para transformá-la numa política municipal de educação ambiental. E nesse sentido é muito importante, né, de ver como é uma política construída a partir da experiência e não algo imposto que facilmente pode chegar num papel e nunca chegar, apesar de ser uma lei, né, nunca chegar a se transformar em algo concreto, porque as pessoas não foram anteriormente envolvidas. No Brasil atual, é muito triste, a gente constata, né, esse desmonte das políticas de educação ambiental pelo governo nacional, mas a educação ambiental continua nos territórios e continua também em articulações nacionais, e eu diria que é uma das expressões da resistência, uma das maiores expressões da resistência em prol de sociedades sustentáveis. As redes de educação ambiental se tornaram espaços privilegiados de retroalimentação das energias humanas que vão convergindo nesse sentido. Eu trouxe aqui, né, a logomarca, né, dessas grandes redes nacionais, né, que é a Rede Brasileira de Educação Ambiental, que nós criamos na Rio 92, a Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas, que tem apenas um ano e pouco, e a ANPEA, que é uma plataforma agora, né, de articulação nacional de políticas públicas de educação ambiental, e que foi criada e foi o resultado de um trabalho de 6 anos de pesquisa e de sistematização de tudo que o Brasil tinha conseguido desenvolver como política nacional no âmbito das políticas de educação ambiental nos territórios e no âmbito do Brasil. Eu diria que, mais do que nunca, as instituições acadêmicas, como a UNILA e outras, né, precisam aprofundar o papel importante que elas podem exercer nesse momento como um dos atores sociais, a partir da sua missão específica de produzir o conhecimento. E, entre outros, eu acho assim que as instituições acadêmicas podem fazer isso promovendo o diálogo de saberes com os vários atores que atuam nessa busca de transição para sociedades sustentáveis. Aí eu queria lembrar, né, algumas coisas que a gente trabalha na educação ambiental, que a gente parte, né, assim, do sujeito histórico, parte de temas geradores a partir da situação que a gente está vivenciando e de palavras-chave que emergem a partir desses temas geradores, né? Precisaria tempo, né, para poder estar relembrando tudo isso, que são elementos básicos da metodologia de educação ambiental popular, que se desenvolve através de métodos e técnicas que nós empregamos, como a pesquisa, ação participante, né? A formação para a ética do cuidado, que se dá através de círculos de aprendizagem, de cursos, de seminários, de eventos, de visitas em campo, de audiência, de mapeamentos socioambientais, de rodas de conversa, de jogos ecopedagógicos e outros, mas sempre pensados como processos educativos e não como eventos soltos, né? E sempre resultando também num trabalho de educomunicação, escrita, áudio, visual ou eletrônica, que integra todos esses processos de pesquisa e de formação. Nesse momento, um tema gerador global para a educação ambiental nessa transição para sociedades sustentáveis é a pandemia do Covid-19, com certeza. E algumas palavras-chave para a gente abordar esse tema gerador
estão nos princípios da Carta da Terra. Porque a pandemia não chegou de alegre, né? Ela veio como resultado do que o ser humano tem feito com a natureza. Então, eu acho que nos princípios da Carta da Terra, a gente encontra algumas das palavras-chave mais importantes, que são a Mãe Terra, que nós precisamos pensar, né? Quando a gente fala da Terra, a comunidade de vida, que nós temos que pensar que não é só dos seres humanos, mas dos seres humanos e não humanos, a casa comum, que é de todos nós e que tem que nos fazer repensar por que nessa casa comum alguns querem saltar para fora dela, vivendo uma realidade incomum para a maioria dos mortais, a integridade ecológica, sem a qual nós não conseguimos chegar à justiça social e ambiental, a democracia, que precisa ser muito mais do que representativa, uma democracia real, né? E uma democracia na qual é impossível continuar pensando que ela possa existir convivendo com a violência, e a paz, que é o grande anseio da humanidade, né? Isso tudo vem contrastando com o antropocentrismo nosso, né? Que vai contra a comunidade de vida, contrastando com as desigualdades sociais e ambientais que são provocadas, que não são naturais, né? Desde o âmbito local até o âmbito planetário, vem contrastando com o desenvolvimento considerado como crescimento econômico, sem o cuidado da casa comum, e contrastando com os numerosos desastres que, na sua quase totalidade, não são desastres naturais, são desastres provocados, são desastres socioambientais. Se a gente tivesse tempo, né, poderia estar pensando o que é que existiu de natural em Mariana ou em Brumadinho. São desastres provocados pela maneira como as empresas se apropriam do território, e se apropriando do território, se apropriam praticamente da vida das populações que nele habitam. Quando acaba com um, acaba com outro, né? Então, digo, são temas chaves que a gente precisa estar abordando naquilo que nós estamos trabalhando no cotidiano, no que está acontecendo no nosso dia a dia, escolhendo, né, a partir desses eixos de trabalho, ver como nós podemos estar aprofundando esses temas e saber que o que nós fazemos no âmbito local, né, tem influência no âmbito geral. E pensar também, né, que a terra tem que deixar de ser tratada como um recurso. Ela é o grande sujeito histórico a partir do qual nós temos que avaliar tudo que nós estamos vivendo e tudo que nós estamos fazendo. A terra é Gaia, é o ser vivo do qual todos nós viemos, né? E nós, enquanto humanidade, viemos por último. Ela é nossa mãe terra, a Pachamama dos Quechuas e Aimaras. Ela é a nossa casa comum, a Tecohá dos Guaranis. Esse termo, né, tão bem retomado pelo Papa Francisco na encíclica do Laudato Si. Então, a gente poderia, assim, resumindo, né, que a educação ambiental precisa ser considerada como essa aprendizagem transformadora que acontece na formação para a ética do cuidado, nas ações socioambientais que desenvolvemos aqui e agora, nessa perspectiva da transição para sociedades sustentáveis no plural, né? Porque era parte da realidade local onde nós vivemos, mas com responsabilidade global. Eu ficaria por aí para depois conversarmos um pouco mais. Muito obrigada. Você acha?